Sabe, hoje eu quero falar sobre resiliência. É um assunto que eu amo. Eu não posso dizer que eu domino, mas tenho bastante marca nessa área, porque a resiliência é a capacidade de recomeçar. É a capacidade de permanecer de pé, crendo numa promessa mesmo quando o vento é contrário. Resiliência é a capacidade de manter os seus olhos numa promessa que te foi feita, independente da opinião alheia, ou do teu cenário, ou do lugar que você está, do momento que você vive. Acho que a resiliência, se fosse para a gente trazer ainda mais clareza, é a capacidade de alguém transitar entre o momento atual e o momento futuro. Eu sei como vai ser, e eu sei que o meu momento presente não é o que ele prometeu, então ele ainda não terminou o que ele começou. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Resiliência é sobre isso, é sobre permanecer, Léo, até que se cumpra. Porque eu gosto de dizer que o milagre não é para quem merece, o milagre é para quem não desistiu. Então aquela mulher que sangrava, ela não merecia mais do que algumas que continuavam sangrando. Mas talvez no meio desse caminho, durante aqueles anos de sangramento, algumas desistiram. Algumas ficaram pelo meio do caminho. Alguns leprosos, eles desistiram. Alguns enfermos desistiram. Mas a Bíblia fala a respeito de alguns que não só não desistiram, como eles provocaram seus milagres. Aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que a multidão tentava suprimi-lo, tentava calar a voz dele, mas quanto mais tentavam sufocá-lo, mais alto ele gritava. Eu acho que a resiliência é você entender que você é como aquele cego que está a um toque de ser curado. É quando a gente entende que a gente é como aquele enfermo que está a um toque de Jesus de viver algo novo. E por mais que as vozes ao nosso redor tentam calar a nossa voz interior, existe algo dentro de nós que nos faz lembrar: aquele que está passando por aqui é fiel para mudar história, para liberar destinos, para sarar feridas. Alguém comigo aqui diga amém, glória a Deus. Glória a Deus, esse aqui ele é. Hebreus 10 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Ele continua dizendo no versículo 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus diz em Hebreus que a gente precisa perseverar. Irmão, pega isso aqui: perseverança não é uma opção, é uma necessidade. Você precisa perseverar, porque senão você vai desistir, você vai fracassar, você vai desanimar. Você precisa continuar crendo, porque a fé que te faz acessar a promessa não é a fé do primeiro dia, quando a promessa me foi apresentada. A fé que me faz acessar a promessa é a fé que eu sustento até o último dia, quando a promessa de fato vai se realizar. Eu pensei num termo aqui, mas é bem formal. Quando ela vai se consubstanciar. Meu Deus, é forte. Forte. Quando aquilo que por muito tempo foi aguardado, agora ele é real. Aí você conseguiu se manter até aquele dia, mas você vai ser muito testado até esse dia chegar. Esse dia envolve deserto, esse dia envolve negação, esse dia envolve abandono, esse dia ele passa por traição, esse dia ele passa por cansaço, esse dia passa por solidão, solitude. Mas quando a gente persevera, a Bíblia fala que aqueles que perseverarem, eles verão o cumprimento daquilo que Deus prometeu. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. O significado de resiliência diz assim, dentre vários significados, um dos que mais me chamou a atenção é que a resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente, ou de se adaptar à má sorte, se adaptar às mudanças. A resiliência é alguém que com facilidade se adapta, ressignifica, recomeça. A gente vai para a etimologia da palavra, a origem dela vem do inglês, resilience, que significa elasticidade. E aí, cara, eu lembro que quando eu estava ministrando sobre isso algum tempo atrás, eu lembrei de um vídeo que eu assisti, de um cara que tinha uma plantação de trigo, e ele falava sobre a diferença entre o joio e o trigo. E ele falou, para quem é leigo, você olha os dois plantados e é muito parecido. O joio e o trigo parecem muito.
a coloração parece, a estrutura parece. Quando está junto no campo, você se confunde. E aí o repórter perguntou para ele: mas como que você consegue saber o que é joio e o que é trigo? Ele falou: é fácil você perceber o joio e o trigo quando bate um vento forte. Porque quando o vento forte bate, o trigo se dobra, mas o joio não, ele é inflexível. Ele não se dobra, ele não se curva, ele é rígido. O trigo não, o trigo ele é maleável, ele é flexível, ele se dobra com facilidade. Eu lembro que eu parei aquele vídeo, aquilo explodiu a minha mente, porque é para esse lugar que Deus está chamando a gente. Quando o vento forte bate, será que a gente é daqueles que fala: eu não vou me dobrar a nada, eu não vou ceder? Ou a gente é daqueles que com facilidade se derrama aos pés dele e fala: Senhor, eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor está nesse vento, eu sei que o Senhor está fazendo algo, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, do que tudo que eu penso. Vamos, alguém aqui comigo? Então a pergunta não é se o vento forte vai bater, a pergunta é como a gente se porta quando o vento forte vem. Quem sou eu no meio de uma ventania? Quem sou eu no meio de uma crise? Quem sou eu no meio de um momento adverso? Quem sou eu quando as coisas fogem do meu controle? Porque as coisas sempre vão fugir do nosso controle. De estação em estação a gente vai ser submetido a momentos assim. Mas aquele que sabe a quem serve e conhece o caráter de quem serve, sabe que por mais que coisas fujam do meu controle, nada nunca foge do controle de Deus. Então pode não ser do jeito que eu queria, mas certamente o Senhor está se agradando do que está acontecendo. Pode não ser da forma que eu queria, do jeito que eu queria, na velocidade que eu queria, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A resiliência, irmão, é essa habilidade de descansar quando tudo está em caos. E é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Eu confesso que coisas que teriam me matado lá no início da minha jornada, hoje não tiram o meu sono. Coisas que tiram o meu sono hoje, daqui a 2, 3 anos, talvez vão ser só um momento. Porque a cada estação o Senhor vai permitindo ventos mais fortes, porque a nossa estrutura já é diferente. A nossa memória é diferente. Você já ouviu falar de memória muscular? Alguém começa a treinar tipo o Lucão e da noite para o dia tá grandão. Isso não é reposição hormonal, amém, gente? Não é. Talvez um pouco. Mas isso é a memória muscular, Daniel. Você tem também, né? Tá guardado em algum lugar aí, tá escondido. O que é memória muscular? Cara, quando você começa a exercitar, o teu corpo lembra: olha, eu lembro disso aqui. Eu lembro do movimento, eu lembro dessa mecânica, eu lembro. Porque o que acontece quando o músculo se desenvolve? Você tem uma ruptura das fibras, e aquilo, eu vou usar um termo bem fácil da gente entender, é como se essas rupturas gerassem uma quebra. E aí o nosso corpo ele vai lá e reconstrói. Só que várias vezes isso sendo desfeito e reconstruído, sendo ferido e reconstruído, isso vai gerando aumento de massa muscular. A nossa estatura espiritual, ela não é construída da noite para o dia e nem é dada por presente. Ela é construída a partir de rupturas. Ela é construída a partir de decepções. Ela é construída a partir de frustrações. Porque todas as vezes que o Senhor permite que a gente se frustre com algo da terra, a gente começa a aprender a confiar e esperar mais em algo dos céus. O salmista, quando ele diz: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Ele está dizendo: eu desisti de esperar da terra. Não é daqui que vem a minha resposta. É dos céus que vem a minha resposta. É de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem o meu refúgio. É de lá que vem os rios fluem de lá. A provisão vem de lá. O abrigo vem de lá. Faz sentido? Então por que Deus permite algumas frustrações com a terra? Porque se deixar, a gente começa a confiar tanto naquilo que é palpável, que a gente vai se esquecendo que o mais poderoso acontece no reino que é invisível. O mais poderoso do que está acontecendo agora, nenhuma câmera consegue capturar. Você pode ter o maior número de pixels, você pode ter o melhor obturador, você pode ter melhor iluminação. O que está acontecendo aqui é belo aos olhos, mas o que a gente não consegue ver é poderoso. Tem cadeias sendo quebradas, tem os Espíritos de Deus que estão nos 4 cantos da terra, estão envolvendo pessoas aqui. Enquanto eu falo, palavras liberadas da minha boca, códigos estão sendo ministrados aqui, irmão, estão tirando pessoas de sepulturas, casamentos de lugar de morte, ministérios estão sendo reavivados. Alguém aqui? Então existe vida fluindo além do que os meus olhos veem. E a gente precisa ter esse entendimento.
As frustrações são didáticas. É Deus falando: eu quero te ensinar a esperar cada vez menos da terra, porque você vai esperar cada vez mais de mim. Tem até uma piada que ela não é legal talvez de se contar, mas eu vou contar porque vai servir como alegoria, amém, gente? Eu não sei se eu posso contar com a nacionalidade da piada, porque isso pode... A gente está na época do politicamente correto, tá tão difícil, né? O que você acha? Eu falo ou não falo, Deléo? Hã? Amém. Vou falar então. Obrigado, tá, Deléo? Muita sabedoria no seu conselho. Cara, essa piada é uma história, tá, gente? Não é real, mas fala que eu vou omitir a nacionalidade. Um pai estava ensinando o filho dele a confiar. E aí ele falou assim: filho, vem correndo e pula no colo do papai que eu te seguro. E aí o filho: não, pai, eu tenho medo. Não, você não precisa ter medo, pode confiar. Tem certeza, pai? Tenho. Então tá bom. Aí o filho veio correndo e ele se lançou nos braços do pai. Aí o pai desviou e deixou ele cair. Ele falou assim: isso é para você aprender a nunca mais confiar em ninguém. Irmão, essa brincadeira, quando você sabe nacionalidade, ela tem um pouco mais de graça, mas o fundo dela é algumas frustrações que a gente vive de forma natural, que parecem bobas, vão gerando em nós um entendimento, vão gerando em nós um receio, eu vou dizer assim, um zelo. Quando Deus permite que algumas coisas da terra nos frustrem, não é para que a gente se torne alguém fechado, ou que a gente se torne alguém ferido, ou que a gente se torne alguém traumatizado. Não é sobre isso. Deus não quer que você seja alguém cercado de traumas andando pelas ruas da cidade. Ele só quer que o nosso coração, que é enganoso, que sem perceber vai o tempo inteiro voltando a nossa expectativa para a terra, seja recalculado o tempo inteiro. De tempos em tempos Deus permite que rotas sejam recalculadas. Isso só acontece porque de alguma forma, sem perceber, a gente se perdeu. Eu estava no podcast hoje do Caio, eu estava falando sobre a importância de recalcular a rota. Se você estiver vindo daqui lá para a porteira do rancho e você se desviar um pouquinho, você consegue olhar e você percebe, ainda está no teu campo visual. Você talvez está a alguns passos de distância. Se você tiver que sair daqui e ir lá para Castelo e você se perder um pouco, talvez você está a 1 ou 2 ruas, você ainda se encontra. Mas quando você está num voo, se você muda 3 graus da tua rota, você para num continente diferente. Você vai embarcar com um destino final, mas quando você desce, você está num lugar diferente, a geografia é diferente. Então a gente precisa entender que de tempos em tempos o Senhor permite algumas coisas para que a nossa rota seja recalculada. Em outros momentos Ele permite algumas coisas para que a nossa confiança nele seja aumentada, em outras para que a gente tenha marcas, em outras para que a gente tenha memórias, em outras para que Ele reconfigure algo que talvez a gente não entende hoje, mas lá na frente a gente vai entender. Resiliência fala sobre um coração que crê e confia tanto no caráter de Deus, que mesmo sem entender o porquê de algumas coisas, sempre confia que o que Deus permitiu ou está fazendo, no final é melhor para mim. Senhor, eu não entendo o porquê, eu não entendo a forma, o tempo, o modo, mas eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos perseverar. A Bíblia diz, vou voltar ao Hebreus 10, 36, vocês precisam, é uma necessidade, perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Romanos 8, 28, porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 30, eu amo os Salmos, porque a gente vê aqui o salmista em vários momentos ele está sendo extremamente vulnerável. A gente vê alguém que em alguns momentos está angustiado, em alguns momentos ele está celebrando, ele está exultando, ele está exaltando, em outros momentos ele está ministrando a própria alma, ele está falando com ele mesmo. É impossível você ler um salmo no momento em que você está quebrantado e isso não tocar você de alguma forma, isso não acessar algum lugar do teu coração. E esse Salmo 30, versículo 1, diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, e me devolveste a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, e louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só uma noite,
mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, diz a palavra, mas de manhã vem a alegria. Biblicamente é quase impossível a gente encontrar homens vivendo o ápice do seu ministério sem terem sido marcados antes disso. É quase impossível a gente ver Deus usando alguém in natura. Ele unge in natura, mas ele usa alguém que foi processado. Ele chama in natura, mas ele usa alguém que foi processado. Ele compartilha um sonho com alguém in natura, alguém jovem, alguém novo, alguém talvez ingênuo, mas ele envia alguém que foi processado. E eu vou falar o que você já ouviu milhões de vezes, mas o fato da gente já ter ouvido não tira a força dessa verdade. Antes do id sempre tem um vinde. Antes de Deus enviar alguém, Ele sempre traz para perto. Antes de Deus enviar alguém para ministrar, Ele traz para ser ministrado. Antes de Deus enviar alguém para tocar, Ele traz para ser tocado. Antes de Deus enviar alguém para curar, Ele traz para ser curado. A gente vê isso em vários momentos da Bíblia, cara. E um dos que eu amo pregar é sobre Paulo naquela ilha, quando ele naufraga. O Paulo acabou de naufragar, ele tá no meio de um caos. Os caras olham para ele e falam, cara, talvez esse cara não seja tão de Deus assim, porque se fosse, Deus teria sustentado o navio dele. Mas até aí tá tudo bem, cara. É alguém que naufragou. Vamos dar comida. Vamos vestir ele. Vamos aquecê-los. E a Bíblia diz que eles vão lá e fazem uma fogueira e eles começam a cuidar deles. Até que Paulo vai pegar alguns gravetos. E quando ele vai pegar os gravetos, uma serpente pica a mão de Paulo. E é aí que muda o jogo. Irmão, pega isso aqui. A multidão sempre tem uma opinião a teu respeito, que ela é ligada à tua performance atual. Logo, se você está no teu melhor momento, Deus te ama. Se você está no teu pior momento, talvez você tenha feito algo que Deus tenha te abandonado por isso. E com Paulo não foi diferente. A Bíblia diz que quando eles veem a mão de Paulo ferida, começa a dizer entre si, esse homem, ele é amaldiçoado. Porque os deuses não conseguiram matá-lo afogado, agora estão tentando matá-lo envenenado. Então a multidão sempre vai entender que cada estação que a gente passa, que não é favorável aos nossos olhos, ela é a manifestação, a expressão de um castigo de Deus. Mas a gente aprende algo com essa história de Paulo. A permissão de Deus para que uma serpente pudesse picá-lo era só para aumentar, intensificar o poder daquilo que Deus queria fazer a partir dele. Porque a Bíblia diz que o povo começa a dizer entre si, vai inchar e vai morrer. Passa um tempo, Paulo não incha, Paulo não morre, e aí a multidão muda. Irmão, não tem nada mais volúvel do que a multidão. Pega isso. A multidão que celebra Jesus quando entra é a mesma multidão que grita, crucifica-o quando ele está lá. A mesma multidão que celebra ele enquanto faz milagres é a mesma multidão que está ali cooperando com a entrega dele, com a venda dele, com a traição dele. Então, é um conselho para líderes aqui. Você que tem um chamado, não se mova pela multidão, porque há sabedoria na multidão de conselhos, mas não há sabedoria nos conselhos da multidão. Os conselhos da multidão, eles são volúveis, eles se movem de acordo com as circunstâncias. Então tem uma multidão que está dizendo, ele foi picado, ele é maldito, Deus não é com ele. Passa o tempo, ele não morre. A mesma multidão fala, ele é um Deus, ele é santo, ele é poderoso. E a Bíblia diz que começa então a trazer os enfermos para perto dele. E quando os enfermos são trazidos para perto de Paulo, a Bíblia diz em detalhes, Paulo impondo as mãos sobre os enfermos, curava os enfermos. Ou seja, a mesma mão ferida agora é a mão que cura. A mesma mão que gerou um testemunho duvidoso sobre Paulo, agora é a mão que está edificando a fé daqueles que estão em torno de Paulo. Por quê? Porque uma mão ferida não só não gerou morte, como agora se tornou canal de vida. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A resiliência é você permitir no tempo de Deus toda ferida que alguém te fez se tornar agora um canal de vida que Deus flui. Toda ferida fechada se torna um ministério aberto. Talvez te frustraram, te machucaram, te feriram, talvez você fez por merecer, você colocou expectativa demais na terra, talvez você abriu brechas, talvez você fez algo que não alegrou o coração de Deus, mas a boa notícia é, se você permanecer e não desistir, se você perseverar e não desanimar, se você continuar crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la, os lugares das suas feridas serão visitados pela glória da dupla honra de Deus, e agora fluirá a vida de toda ferida fechada, fluirá a vida de todo lugar de angústia, fluirá a vida de todo lugar enlutado, fluirá a vida de todo lugar ressequido, porque não há nenhum deserto que com Deus não possa se tornar em oásis, não há nenhum mar vermelho fechado que com Deus
não possa se tornar caminho aberto. Ele é o Deus que abre caminhos. Ele é o Deus que muda a nossa sorte. Ele é o que é, Ele é o que era, Ele é o que permanecerá, porque há uma palavra de Deus liberada sobre nós, e a palavra dele sobre nós é: eu ainda continuo sustentando a promessa que te fiz. Creia, não desanime. Eu sou o que sou, eu sou o que sou, diz o Senhor. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso. Diga: o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Diga: eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, e das minhas feridas o Senhor vai fazer fluir rios de vida. Diga: fluirá virtude de todo lugar machucado. Diga: fluirá autoridade, poder, unção, dupla honra de todo lugar onde já houve vergonha ou humilhação, porque o meu Deus é especialista em transformar crises em testemunho. Alguém que crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia. Hebreus 11 diz assim: da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu amo a versão que diz que a fraqueza era a fonte da força do povo de Deus. Irmão, se Deus usa a matéria-prima que a gente rejeita como algo suficiente para gerar o que a gente deseja, pega isso aqui. A gente precisa entender que o nosso nada nas mãos certas se torna tudo que a gente precisava. As nossas crises na mão certa se torna tudo que a gente precisava. Faz sentido? Porque a palavra de Deus diz que da fraqueza tiraram forças, ou seja, a matéria-prima da força de Deus é a fraqueza do homem. Diga ao fraco: eu sou forte. Então, se a minha fraqueza vira força, a minha angústia vira regozijo, alegria. A minha humilhação vira dupla honra. A minha vergonha vira dupla honra. A Bíblia diz que no lugar da vergonha opera a dupla honra de Deus. É no lugar que você foi envergonhado que você vai ser duplamente honrado, se perseverar e permanecer, não desanimar e não desistir. Então Deus, ele pega a matéria-prima que a terra rejeita e ele transforma naquilo que a gente deseja. Você deseja viver o quê? Eu quero viver promessas, pastor. Então suporta o processo, abraça ele. Uma coisa que Deus tem falado comigo, que tem, cara, queimado meu coração, e eu tenho falado em alguns lugares: a gente precisa ter esse entendimento que deserto já é promessa. O pão partido já é promessa. Ninguém comeu, não foi multiplicado. A multidão está sentada, mas ainda não recebeu. Mas no momento que Jesus parte o pão e dá graça, um banquete já está a caminho. Alguém está pegando isso aqui? Então a arca já é promessa. Não veio o dilúvio, mas já tem algo acontecendo. O deserto já é promessa. Ainda não estamos numa terra que emana leite e mel, mas também não estamos mais debaixo da escravidão do Egito. Então eu preciso entender que esse ato que acontece entre esses dois momentos, o momento que Deus me prometeu algo e o momento em que Deus vai cumprir algo, cara, esse ato se chama processo. E só resiste ao processo quem é resiliente, quem consegue suportar o peso. E é para esse lugar que Deus está te chamando, porque a palavra de Deus diz que é da fraqueza que Ele tira forças. Eu não sei você, irmão, mas eu nunca tive tão fortalecido no Senhor, porque eu nunca me senti tão enfraquecido, cansado. Tanta mudança, 14 anos, 14 casas diferentes. Quando as coisas começam a estabilizar, Deus muda a estação, Deus muda a canção, Deus muda a música, Deus muda o ritmo. E aí, se eu me perguntasse: Senhor, para que isso? Para te tornar mais forte, porque nessa nova estação você está mais fraco, e aí eu posso me revelar mais para você, e eu posso fazer mais a partir de você, e eu posso fazer mais através de você. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Resiliência, ela é sobre caminhar por fé. Salmo 126 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Porque aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que significa caminhar por fé? Caminhar por fé significa você desativar todos os outros modos
do teu painel de instrução, do teu painel de instrumento. Imagina que você está num voo. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de estar num cockpit de um avião ou de ver isso em algum filme. Tem momentos que eles voam visual, tem momentos que eles voam por instrumentos. Perde a visibilidade, não dá para enxergar nada, você tem que confiar no radar. E aí, dependendo de como o céu está, se é um céu de brigadeiro, se é um céu favorável ou se é um cenário mais crítico, você pode acionar piloto automático ou você precisa assumir o controle. Eu creio que tem momentos que Deus permite algumas turbulências para que a gente retome o controle. Eu creio que tem momentos que, como a gente está cansado, Ele permite que a gente descanse e Ele assume o controle. A gente precisa entender que turbulência não significa uma sentença. É só uma nuvem. Ela passa. A gente precisa entender que céu de brigadeiro é maravilhoso, mas não é assim para sempre. Ele também passa. E esse é o desafio da jornada da fé. Entender que nada é absoluto, a não ser Deus e a sua própria natureza. As únicas coisas absolutas são o Senhor e a sua natureza. A natureza dele é infalível, ele é imutável, não há variação no seu humor, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As suas promessas, elas são inflexíveis, uma vez declaradas por ele, permanecem pulsando e vivas. Mesmo que eu não as viva, elas continuam sendo verdade. Agora, qualquer coisa que não seja o Senhor e a sua natureza não é absoluto. Tudo passa. O dia mau passa, o dia bom também. O choro passa. As portas abertas nesse cenário talvez em que tudo coopera também. Aí você vai falar, pastor, mas e aí? As portas se fecharam, vai ser assim para sempre? Não, daqui a pouco vai abrir de novo e portas maiores se abrem. Pastor, agora o céu tá pesado, vai ficar assim para sempre? Não, daqui a pouco se abre de novo e se abre numa dimensão ainda maior. Porque tudo é cíclico. A gente vê, por exemplo, na história de Davi, ele vivendo ciclos de retaliação e elas vão mudando a dinâmica de acordo com a patente que ele vai recebendo. Você já ouviu pregar talvez isso em algum momento, mas talvez vai ser novo para alguém que está aqui. Davi, enquanto pastor de ovelhas, ele tem uma autoridade sobre animais, por isso ele milita contra animais. Quem resiste à autoridade de Davi é a urso e o leão. Mas Davi, agora ungido rei, começa a sofrer a resistência de um rei, porque a patente que ele carrega agora é uma patente de reinado. Então agora é uma luta de reinos, porque a patente dele é diferente, a estatura dele é diferente, a unção dele é diferente, a voz dele é diferente. Quando Davi fala, agora os pastores tremem e os reis também. É um rei ungido por Deus. Cara, isso é muito forte. Agora, enquanto ele tinha uma autoridade sobre animais, os reis nem sabiam da sua existência. Ele vai lá levar comida para os irmãos, ele vê aquele gigante, e aí a história você já sabe, ele vence o gigante, e aí o rei manda perguntar quem é o pai desse menino. Davi entra na história e sai da invisibilidade a partir de uma batalha, mas até então ninguém sabia quem ele era. Mas os céus já sabiam. Então os céus tratam um menino como rei, porque isso é o que eu mais amo no Evangelho. Deus sempre nos chama daquilo que a gente é antes da gente se tornar. E é por isso que ele tem tanto ciúme dos seus, porque quando você está tocando em alguém que Deus já vê pronto, você não está tocando num menino, você está tocando num rei, você está tocando num governador, você está tocando num apóstolo, você está tocando... Alguém está comigo aqui? Você está tocando num profeta, você está tocando num ungido. Então a terra olha e fala, é só um menino que transporta comida, é só um menino que ninguém conhece. Os céus falam, não. Ele é o rei que vai substituir o rei em exercício. Ele é alguém que a bandeira vai estar até a volta de Jesus com o símbolo do reinado dele. Não, ele não é qualquer um. Agora, quem caminha pela terra só entende e discerne a terra. Quem caminha pelo céu entende e discerne o céu. Então um profeta viu alguém por trás das malhadas num dia que nem o seu pai cogitou chamá-lo. Um menino que tinha autoridade sobre animais, agora recebe autoridade sobre o reino. Recebe a resistência de reis. E quando ele assume o trono, agora outros reinados, em alguns momentos, se unem para combatê-lo. Porque agora que ele assume a autoridade sobre um reino inteiro, outros reinos inteiros agora se movem para resistir. Irmão, resiliência é entender que a cada nova estatura que o Senhor te concede, existe um novo nível de resistência da terra sobre o que você carrega. A terra não vai imprimir a força da resistência de um reino contra alguém que lida com alguns animais.
A terra não vai imprimir a resistência de cidade contra alguém que ainda tem uma visão só para um bairro. A terra não vai imprimir a resistência de exércitos contra alguém que ainda nem sabe quem é ou a identidade que tem. Mas quando você desperta para a tua porção, despertam também os seus opositores. E é por isso que a cada nova medida existe uma nova medida de unção, de autoridade, de graça, novos feitos, novos sinais, novas maravilhas, novas resistências, novos desertos. É cíclico. Então Davi, ele está vendo, imagina o dia em que ele foi chamado para ser ungido. Cara, nem o pai chamou, mas Deus me chamou. Imagina a alegria. Imagina o dia em que ele está sendo perseguido por Saul. Está no meio do deserto, está se escondendo em lugares subterrâneos. Imagina no dia em que ele assumiu o trono, a alegria que foi. Imagina no dia em que ele deveria estar no campo de batalha e ficou no palácio e acabou manchando o legado dele com o pecado. Imagina o dia em que o primeiro filho nasceu. Imagina o dia em que o filho abusou da sua própria filha. Cara, são tantas histórias que permeiam uma só história. Eu estou falando de um cara que andou pelo vale da sombra da morte. Estou falando de um cara que foi ungido quando nem o pai o chamou. Eu estou falando de um cara que foi estabelecido com um reinado que nunca houve e nunca haverá sobre Israel. Então, todas essas histórias falam a respeito de um mesmo cara. Então entenda, a tua história é um filme, não é uma foto, não é um frame. Ela é cercada de portas abertas e fechadas também. Ela é cercada de dia claro, de dia chuvoso também. Ela é cercada de momentos em que todo mundo celebra e momentos em que pessoas te abandonam também. Ela é cercada de momentos em que o favor e os recursos estão fluindo e momentos em que o favor e os recursos eles secam também. Ela é cercada de vergonha e dupla honra. Alguém está comigo aqui? Então qual é a resiliência? A resiliência é a minha capacidade de permanecer de pé enquanto estou na travessia. A resiliência nada mais é do que a expressão da confiança de alguém na travessia. Porque você pode voltar para onde você veio. Muitos fizeram isso. Pedro fez isso quando achou que Jesus talvez não fosse o Messias aguardado. Era só um homem usado por Deus. Ele volta a pescar. Aqueles homens no caminho de Emaús fizeram isso. Quando tiveram notícia, se desanimaram, houve desesperança e eles voltaram para o caminho em que antes eles estavam. Agora, se a gente voltar quando algo fugir do nosso controle, significa que a gente desistiu, a obra é incompleta. Mas se a gente permanecer, independente de como as coisas estão, existe um homem que vai nos encontrar no meio do nosso caminho de Emaús, e ele vai trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e ele vai fortalecer o nosso coração cansado. Alguém está pegando isso aqui? Feche teus olhos, eu quero ministrar sobre você. O Senhor vai fortalecer o teu coração cansado. O Senhor vai manter a tua consciência nas promessas e não tanto nos problemas. Se você entregar para Ele o controle de todas as coisas, o Senhor quer se revelar para você no seu dia mau, no dia da tua falta, no dia em que coisas fogem do teu controle. Ele só está te ensinando a confiar nele e saber que mesmo quando tudo parece ter fugido do teu controle, nada fugiu do controle do Senhor. Ele ainda tem o controle sobre todas as coisas. Basta uma palavra dele e céus e terra se curvam. Ele libera uma palavra e Lázaro volta a viver. Ele libera uma palavra e o mar se abre. Ele libera uma palavra e as estrelas se apresentam em ordem, em cadência, cada uma delas chamada por ele pelo nome. Ele libera uma palavra e o ventre estéril se torna lugar perfeito para gerar o Messias. Basta uma palavra do Senhor. Então a palavra que eu tenho para você é: permaneça até que se cumpra, permaneça até que se abra, permaneça até que Ele faça, permaneça até que aconteça aquilo que o Senhor declarou que aconteceria. Porque os nossos olhos eles fraquejam, eles falham, os nossos sentidos naturais, eles muitas vezes eles são enganosos, o nosso coração é enganoso, mas o Senhor está dizendo: eu ainda sou aquele que te prometeu, eu ainda sou aquele que te fez a promessa quando nada existia. Continue crendo, não desista, porque da fraqueza eu te farei tirar forças. É desse lugar que você verá a minha força falando por você, fazendo por você. Vamos, alguém aqui nessa noite, levante as suas mãos, declare com autoridade, diga: eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, do que tudo que eu sei, do que tudo que eu penso. Diga: eu sei que cada lágrima semeada no meu dia mau é como uma semente poderosa que vai gerar no tempo certo uma frutificação sobrenatural. Alguém que crê nisso pode celebrar Jesus aqui nesse lugar. Aleluia! Vamos, alguém aqui?
Efésios 6:10, eu vou terminar, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Feche teus olhos, eu quero ministrar sobre você. A palavra de Deus diz que esse estado em que Ele nos encontra inabaláveis só se manifesta depois que a gente fez tudo. Depois que você se entregou, derramou, abriu mão do controle, depois que você clamou, depois que você buscou nele resposta, depois que você encontrou nele conselho. A palavra de Deus está dizendo: faça tudo o que você pode fazer, porque depois que você fez tudo, eu te tornarei inabalável, diz o Senhor. Porque essa é a promessa para os que confiam no Senhor. O homem que confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Pai, eu oro por cada vida aqui nessa noite. Eu oro, Jesus, por famílias alcançadas nessa noite. Eu oro, Senhor, por casas alcançadas nessa noite. Eu oro por corações cansados, por mentes cansadas, por corações inquietos. Eu oro para que o Teu Espírito, Senhor, nos acalme, nos aquiete. Eu oro para que o Senhor coloque as coisas no seu devido lugar. Eu oro para que pessoas que estão me ouvindo agora, talvez daqui a 5 anos, 10 anos, pessoas que me ouvem em outro continente, em outras nações, Pai, possam perceber que mesmo tendo um jovem pastor falando, que a sua voz está invadindo, Pai, o interior dele agora. Pai, eu oro para que o Teu Espírito invada o interior de cada pessoa que me ouve agora. Jesus, vem como um vento impetuoso e move coisas de lugar. Move coisas de lugar, remove cadeias. Vamos, alguém comigo aqui, remove grilhões, restaura o que precisa ser restaurado, quebra o que precisa ser quebrado. Jesus, parte o que precisa ser partido, mas não nos deixe no mesmo lugar. Eu oro, Pai, para que haja a partir dessa palavra, dessa oração e desse encontro, para que haja mudança, para que haja romper, para que haja novidade de vida, para que haja milagre, para que haja restauração. Vamos, levante as suas mãos, feche teus olhos, comece a apresentar ao Senhor aquilo que você precisa. Eu quero te fazer um convite, irmão, você que está aqui nessa noite e quer entregar a tua vida a Jesus, faça isso agora. Coloca a mão no teu coração e declare: Pai, eu te entrego o meu coração. Pai, eu abro mão do controle, eu abro, Pai, o meu coração para Jesus entrar e nunca mais sair. Jesus, eu te entrego tudo, eu te entrego o controle, eu te entrego a minha agenda, eu te entrego a minha vida. Faz o que o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade na terra como já é feita no céu. Jesus, me domina por inteiro, me controla, me governa, me apacenta. Jesus, me mostra quais são as portas que o Senhor mesmo fechou, quais são as janelas do céu que o Senhor abriu. Pai, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Pai, eu abro o meu coração para o Senhor entrar e nunca mais sair. Eu abro o meu coração. Feche teus olhos. Vamos, declare isso. Eu abro o meu coração. Jesus, eu abro o meu coração. Faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser.